Quem valoriza não é o de dentro da sua Não, cidade. não. Quem valoriza você é quem tá de fora. Verdade. E aí, quando as pessoas me veem valorizada lá fora, aí passam a dar valor lá dentro. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Todos Pode, onde a gente discute não só empreendedorismo, mas como trajetória de vida, começos difíceis, enfim, todo desafio que o empreendedor enfrenta. E hoje nós temos a honra, o privilégio, não é, de estar aqui presente conosco nos nossos estúdios, a arquiteta Juliette Figueiredo. E já para provocar, hoje nós vamos ter um bate-papo literalmente sob medida. Que arquiteto trabalha com medida e eu vou deixar ela se apresentar. Olá, pessoal, eu sou Juliette Figueiredo, arquiteta, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com meu amigo, né? Sim, Orley, sim, somos amigos aí já de nas alguns anos, das trajetórias. trajetórias, principalmente na profissão, que a gente se conheceu por conta da arquitetura, né? Eu tive uma cliente que a gente teve, né, esse contato inicial. Então, mantivemos aí essa história Essa aí, essa parceria. parceria, que vai se perdurar por muito tempo ainda. Agora então. Exato. Juliette, eu começo provocando um pouquinho para a gente fazer a linha do tempo. Me conta aí, quem é Juliette sem os rótulos? Exatamente. Juliette Sem os Rótulos é uma menina sonhadora, que veio do interior da Bahia, Conceição do Caeté, para o mundo. Eu acredito nisso. Juliette, ela sonhava em ter uma carreira independente da arquitetura. Isso veio sendo construído ao longo do tempo. Eu acho que já no finalzinho do colégio ali, que eu decidi realmente fazer arquitetura. Não era algo de que, eu sempre sonhei ser arquiteta. Eu me identifiquei com a profissão, então ali na decisão de escolher uma profissão, do que eu queria ser já terminando o colégio, eu fiz uma ótima escolha, porque eu não me arrependo de ser essa arquiteta que eu sou hoje. Maravilha. E de maneira assim consciente, a Juliette, ainda adolescente, teve alguns indícios assim que você podia estar na arquitetura, mesmo de maneira inconsciente? Não, de A jeito maneira de nenhum. arrumar a casa já dizia que provavelmente tinha um arquiteto ali, ou surgiu assim? Olha, eu fico brincando que minha mãe, ela me induziu na época de infância, no sentido que ela me deu toda a casa da Barbie. Então eu já brincava Olha de aí. casinha, não Ó o brincava de destino boneca. dando sinais. Não brincava de boneca, eu brincava de montar a casa da Barbie. Então eu tenho até hoje, ela fala que é para os meus filhos. Ainda não tenho filho, mas que tá guardado que se eu tiver uma menina, ela vai brincar com todos os brinquedos que eu tive de montar a casa da Barbie. Vai que gosta também, né? E entra na profissão da mãe. Começar a arrumar. Exato. E aí, depois disso, né, já na adolescência, eu engatei no mundo da moda. Eu fui modelo, comecei a Hum, desfilar com 13 anos. Então, dos meus 13 aos 25 anos, foi totalmente aí envolvida de colégio, desfiles, Miss Coité, aí foi Miss Bahia, e fiz tudo isso também. Só que eu achava que não era uma carreira sólida ao ponto da Bahia, né? Eu precisaria entendi. ir para fora, ir para São Paulo, ou até fora do Brasil. E era algo que eu não queria. Então, eu tentei buscar uma segunda vertente, que aí foi quando eu encontrei a arquitetura. Que também tem tudo a ver, né? Sim, A sim. moda casa, a moda do vestimento também, ela induz, Sob né? medida, né? De certa Exatamente, forma. exatamente. E o que te fez, assim, desistir? Teve algum insight para você chegar e dizer assim, não, isso aqui não é o que eu quero? Como foi esse momento, essa descoberta de não ser aquilo? Porque até então, ser modelo é um sonho de muitas meninas, não é? Exato, E quando foi exato. esse momento de dizer, não, não é isso que eu quero para mim? De certa forma, uma decisão difícil, né? Foi uma decisão difícil, porém, desde nova, eu sempre tive muito o pé no chão. Então, eu via que tinha, né, seu lado positivo no lado da moda, mas também tinha muito lado negativo, né? Se você não tiver ali uma ética muito grande, se você não tiver seus princípios já formados, você acaba É uma linha também. tênue. Exato.
que pode ter esses meios que você encontra que lhe oferece coisas fáceis demais e que pode lhe levar para algo que você não quer, né? Que foge dos seus princípios. Então, eu vi que aquilo ali poderia me levar para isso. E também pela questão de, como eu te falei, de não querer sair muito, né? Para morar em Entendi. outros estados. Porque eu viajo muito, mas eu vou e retorno para minha casa, né? Para nossa Bahia. Eu gosto muito da Bahia. Então, eu pensei que não seria algo viável para mim, né? De ser algo, uma profissão que eu ficasse muito tempo fora, anos, né? Porque aí você estaria ganhando o mundo, desfilando, viria a passeio, mas minha vida seria fora. Literalmente. Hoje não, eu vou, viajo e Sim, volto, né? sim. E retomo a casa. Dá até um combustível a mais conhecer outras culturas de forma rápida e Exato, voltar. exato. Juliette conclui o segundo grau. Você diz que a arquitetura surgiu assim já no No finalzinho dos seus finalzinho, estudos. terceiro ano ali já. 44 minutos, segundo Foi. tempo. E os desafios por morar no interior, por ser do interior? Você se formou aonde? Diz aí qual foi. Você teve dificuldade em relação a isso? Eu me formei lá em Conceição do Coité Lá mesmo, mesmo? lá foi num colégio no Divino. E depois disso, eu decidi fazer arquitetura, só que lá na região não tinha, então era aqui em Salvador. Então eu vim para Salvador, meu pai já morava aqui, meu irmão também já morava aqui, e aí eu já tinha todo o apoio, né? Então eu vim, fiz a faculdade os 5 anos aqui e consegui formar e retornei para o interior, sendo que eu já tinha essa visibilidade. Então as pessoas já me Entendi. conheciam por conta da época do desfile, então eu já tinha muito contato em rede Você usou muito social. isso também como network, claro. Exatamente, exatamente. A gente conseguiu já. Eu já saí formada com vários clientes, praticamente, porque o pessoal já me conhecia, já queria ter também um pouquinho desse lado da Juliette arquiteta. E essa Juliette, arquiteta, chegou a passar algum período de CLT ou já foi logo empreendedora? Não, assim que eu formei, até para ganhar um pouco mais de bagagem, né, Sim, na profissão, porque faculdade, eu digo para todo mundo, qualquer faculdade, não é arquitetura, qualquer faculdade, ela vai lhe dar um diploma, mas ela não lhe dá experiência de vida. Tem muitas pessoas que nem fazem faculdade que são extremamente sábias, porque aprende com a vida. E eu precisei, né, desse momento, estagiei no escritório de Carol Barreto. Hoje, Carol é uma referência, tá aí apresentando Casa Cor. Todo ano eu vou lá visitá-la, maravilha. prestigiar, porque é uma honra também para mim ter aprendido com ela. E eu falo, né, Ter que essa referência. exatamente. E tô um pouquinho, tem 80% do que eu sou hoje, eu sou grata a ela, porque eu aprendi isso, eu passo isso para os meus estagiários. Então, eu quero que eles decolem, que eles coloquem o escritório quando eles formarem, mas eu penso que eu posso fazer o que um dia alguém fez por mim, que foi isso, né, de ter essa experiência. Depois que eu formei, fiquei em Carol, depois de Carol, eu já estava pensando ali Carol Barreto, Carol Barreto, fica arquiteta. onde o escritório de Carol? Fica aqui em Salvador. Salvador. Isso. Ela atende aqui e atende no sul da Bahia também. Então, a gente pegava muitos projetos lá no sul da Bahia, de casas de praia, praia ali Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso. Então, aquela praia bem praiana, né? Os Sim, projetos. sim. Bem bacana. Bem alto padrão também. Alto Então, padrão. isso me trouxe uma bagagem para ter esse tipo de cliente hoje, né? Me dá esse suporte. E aí, depois, eu já ali, 1 ano depois de formada, eu já pensando em ter meu próprio escritório, coloquei e fiquei, né, ali em paralelo com ela e atendendo no meu escritório também. Logo em seguida, eu recebi um convite para trabalhar com outra empresa, que é da nossa região, que é a Elemensis. Ela é uma empresa de tapete de sisal, então ela exporta para o mundo todo. Então foi Coité propicia essa área do sisal, né? Região exatamente, é cisaleira. a região cisaleira. Então a gente tem eu tive essa experiência lá nessa empresa que me abriu os olhos, né? Porque a partir dela a gente começou a fazer muito evento em São Paulo, comecei a fazer muito network lá em São Paulo. No Sul a gente fez várias feiras de Gramado também. Então, a partir disso eu consegui aí abrir o leque, abrir a visão.
Só que ainda sim me limitava, porque como eu estava trabalhando ali como CLT por um período, não era o período inteiro, porque eu já estava com o meu escritório, então Tava de maneira híbrida. híbrida, então eu precisei pausar e decidir aquilo ali. Eu iria manter ou eu iria focar no meu, para que eu pudesse, que o escritório crescesse a partir daqui. Então foi nesse momento que eu tomei a decisão de ficar só com o escritório para eu poder me dedicar. Esse é o momento, eu acredito, mais decisivo na transição de um CLT para um empreendedor. Isso, Que exatamente. diferentemente de quem demoniza a CLT, pelo contrário, aqui a gente acha que ele é necessário, porque a CLT vai te trazer experiência, como você falou, que a faculdade ela não Sim, te ensina. E qual o maior exatamente. desafio quando você começou o seu em 2020? 2020 a gente botou o nosso A hora de escritório. queimar os barcos, não tem mais volta, fecha a alternativa de voltar atrás. Conta pra gente esse período definitivo. Agora é o meu e pronto. Exatamente. Foi um momento que a ansiedade bateu. Sim. Nunca tinha tido uma crise de Opa! ansiedade. E aí não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia pensar, raciocinar. Mas aí nesse mesmo período eu conheci Gabriel, que aí ele tinha já as empresas Gabriel, seu dele, esposo. meu esposo, e aí ele já tinha essa visão de empresa, que ele tem várias empresas também na agência, né, no marketing hoje. E ele me incentivou e disse: "Se você é capaz, você sabe que você é capaz, então vamos junto. E eu posso te ajudar, né, através da empresa dele, a gente faz anúncios, Conhecimento né, do também. conhecimento, a gente, conseguiu expandir o escritório através dos anúncios, né, do tráfego pago das redes sociais, e hoje eu atendo no Brasil todo por conta disso, né. Fiz esse contato também com o pessoal, esse network com o pessoal de São Paulo e Sul, mas também foi muito por conta disso. Os desafios na vida de um empreendedor, ele não para. Só muda de tamanho e de quantidade. Teve algum momento ainda nesse início do seu escritório em 2020 que você pensou em desistir? Para quem está hoje nos assistindo pensando em desistir, e se teve, o que fez você continuar? O que mais te motivou? Sim, então, eu nunca pensei em Oh, desistir. maravilha. Por incrível que pareça, é um pouco de exceção, né, porque a grande dos Sim, empreendedores, eles pensam em desistir muitas vezes. diz que Mas eu queimou os barcos, mas deixam lá inteirinho para um escape. não, eu nunca desisti por um motivo, porque eu sempre consagrei tudo que eu faço a Deus. Oh, perfeito. Então não tinha como eu desistir. Quando Deus está no barco, não tem como você desistir, porque você sabe que Ele lhe sustenta. Então, por pior a situação que você esteja passando, se você consagrar tudo, tudo, as primeiras coisas, as primeiras horas, tudo que você for fazer para Deus, tenha certeza que não vai dar bom, não. Vai dar melhor do que você Do que imaginava. você planejou. É, porque Deus, ele não dá o mínimo pra gente. Ele é muito mais fácil ele dar o melhor dele do que ele dar o mínimo pra gente, né. Ele dá Então, muito mais do que a gente imagina. muito mais. Até porque o olhar dele não se compara com o nosso. Exatamente, exatamente. E é literalmente aquele ditado, né, você primeiro põe o pé e Deus vai botar, Coloca o né, o chão. chão. Isso é viver também pela fé. Viver pela fé. E eu desde nova, eu sempre vivi pela fé. Como Então funciona hoje o escritório Juliette Figueiredo para quem está chegando como estágio? Qual é a sua equipe hoje? hoje Que eu a acredito que gente quando você viaja, os bastidores ficam fica a a todo loucura vapor. a todo vapor, justamente porque a gente sai para atender, para viajar, para trazer conhecimento, né, principalmente de São Paulo, que é onde chega toda a referência que a gente traz hoje, que a gente trabalha. Chega primeiro em São Paulo e a gente está sempre lá. Então, a cada 3, 4 meses, a gente está indo para São Paulo para fazer eventos e trazer essas novidades para a Bahia em primeira mão. Então, se você quer um projeto assim, saiba que no nosso escritório a gente sempre usa coisas de alta tecnologia, porque a gente vê em primeiro lugar lá e traz para atuar no escritório. Só que eu tenho um suporte, eu não consigo, né,
ser esse escritório, ter esse escritório de Juliette Arquitetura sem ter uma equipe por trás. E aí hoje a gente tem uma arquiteta além de mim, já formada, que fica na parte de supervisão dos estagiários. E, além disso, a gente tem o setor de financeiro, o setor administrativo, porque a gente precisou, né? A gente viu que no início as pessoas começavam a confundir Uma em ver. necessidade boa, né? As pessoas começavam a confundir o Juliette amiga do Juliette Sim. empresa. Então, quando você está começando, existe muito isso, de você querer contratar o seu amigo, só que ter um olhar dele só como ele, como se ele não tivesse, né, contas para pagar, outros funcionários para pagar. Então, eu comecei a ter essa necessidade de impor E isso na até empresa. apresentar uma estrutura empresarial. Exatamente, para que as pessoas entendessem que hoje quem contrata a Juliette Arquitetura está contratando a minha empresa e não a mim, pessoal. Pegando esse gancho, qual o desafio de você crescer no lugar que nasce? É um baita desafio, porque as pessoas ela costumam focar na Juliette amiga, mas a Juliette profissional que se tornou e está se tornando a cada dia, às vezes tem uma dificuldade na aceitação. Como esse desafio? Exatamente. Então, hoje eu retornei para Coité, porém eu precisei sair. Então, morei em Feira, né? A gente abriu o escritório em Feira de Santana. A gente foi para Sorocaba, abriu o escritório em Sorocaba. Então, a gente precisou ter esse reconhecimento de fora, primeiro, para hoje as pessoas da cidade, as pessoas da região, terem esse olhar para quem é Juliette hoje, né? Então, eu precisei, inclusive na época que a gente já desfilava lá, de Miss Coité, de tudo. A valorização veio quando eu vim desfilar em Salvador. Então, que eu ganhei o Miss Elegância Bahia aqui também. Então, teve essa valorização. E eu vejo muito isso que já aconteceu comigo e que não é diferente com outras pessoas. Às vezes você precisa sair da sua cidade, às vezes você precisa sair da sua casa, onde até a própria família às vezes não lhe valoriza. Principalmente a família, que é quem mais te conhece do Principalmente, início. exatamente. Acha que você é aquela pessoa de antes, né? Não vê aquela pessoa que quer crescer, que quer evoluir. E que acaba se transformando, porque a gente está em constante evolução. Todos os dias. Todos os dias. Quando a gente fala de expansão, eu sei que você explora de maneira muito bem a parte das redes sociais. Qual o papel das redes sociais hoje no teu trabalho? Você bate na porta ou vem por indicação? Como você prospecta seus clientes, além das redes, claro? Então, hoje a gente trabalha no escritório de uma forma que eu tento priorizar o atendimento. Eu não trabalho só com projetos, eu atendo com atendimento ao público. Então, eu preciso dar esse suporte. Eu vejo que a necessidade hoje do mercado é que tem muitos profissionais que fazem projeto, mas não fazem um pós-projeto, não dá o feedback para o cliente, não dá o suporte para o cliente da obra, que é o nosso diferencial. Hoje a gente faz os projetos e dá totalmente esse suporte, que surge muitas dúvidas, tanto Eu tive essa experiência, né? Naquela obra que a gente participou, o suporte. Exatamente, exatamente. Então, eu recebo muitos clientes com essa queixa. Júlia, eu contratei um profissional de arquitetura que me entregou o projeto, mas eu não sei ler planta. Meu pedreiro não sabe Já ler passei por planta. diversas situações assim. Então, eu ligava para ele, ele não me atendia, mandava mensagem, não me respondia. Então, hoje, o nosso foco além de fazer projetos, dar esse suporte e dar esse atendimento. Então, isso traz a prospectação, porque esse cliente satisfeito, ele lhe indica. E não lhe indica uma vez, não. Lhe indica 2, 3, lhe indica para a família inteira. Então, além das nossas redes, nós temos muitos clientes recorrentes que fazem projeto uma vez, depois volta por conta do trabalho bem feito. Então, acho que isso, lógico, para você abrir uma escala, isso levaria tempo. Sim. Para você ter uma quantidade de clientes em escala, o fator primordial no nosso escritório foi o tráfego pago. Isso traz, sem dúvida,
uma recorrência de clientes aí, que pessoas que você achava que nunca iria conhecer. Porque eu atendo Alagoas, eu tô com um projeto agora em Teresina, Piauí, Pará, já fizemos projetos em Goiânia. Então, assim, o Brasil todo a Já gente vou atende, profetizar aqui de Coité para o mundo. de Coité para o mundo. E por se tratar, esse diferencial que você cita é bacana, por se tratar de um projeto personalizado, o próprio nome já diz, vai de pessoas para pessoas. Então, quando você tem esse suporte, é muito mais do que você entregar uma planta com as cotas, não é? É Exato. você discutir o gosto do cliente. Exatamente, a gente trabalha com projetos personalizados. Se vocês entrarem lá no meu perfil do Instagram, vocês não vão ver um projeto copiado do outro. Cada Mesmo seu, projeto, mesmo sendo com do minha teu escritório, assinatura, não tem não repetição. tem. Alguns escritórios, você abre o Instagram, você vê vários projetos que parecem que é o mesmo. Não, no nosso não, porque eu vejo que cada cliente é único, ele não precisa ter o mesmo projeto que o outro cliente teve. Precisa ter a identidade. Então, é isso que traz o nosso Sua diferencial. rúbrica no... Exato. Pode falar do Instagram. O nosso Instagram é @JulietteArquiteta, então pode seguir lá, né, e ver várias novidades que a gente está postando diariamente para vocês. Quando você fala de Deus e é nosso tudo, nosso princípio, nosso tudo, todo um projeto, eu acredito, quando a gente chama Deus para um negócio, ele deixa de ser um projeto só e passa a ser um propósito, não é? E como você vê o teu trabalho como propósito, isso pode impactar em pessoas. Eu acredito eu fico brincando, eu digo que Deus é meu sócio majoritário. Então, tudo que eu for fazer, eu pergunto a Ele. Tendo a permissão, eu vou fazer, sem saber como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer porque eu sei que vai dar certo, porque Ele já disse que vai dar certo. Então, eu tento passar isso para os meus clientes no sentido de que eu realizo sonhos. Fazer um projeto hoje é realizar sonhos, né? O sonho da casa própria, o sonho do escritório decorado. Então, aquilo vai repercutir para a vida, para a família. São sonhos, então a gente precisa ter esse cuidado com as pessoas. Então, meu trabalho é realizar sonhos. Então, eu tenho certeza que há 7 anos que a gente está aí nessa profissão, eu já realizei muitos, E muitos. famílias não param de crescer. Não, Vai vir filhos, vai vir netos, então, isso que vem um projeto recorrente. Porque eu justamente. faço o projeto da casa, aí quer decorar o quartinho do filho que nasceu, quer fazer o escritório da empresa que cresceu, então tudo isso. Outro dia eu fui visitar um cliente na cidade de Milagres, fui vender para ele, projetar um buffet self-service, e ele me fez uma pergunta curiosa: Orley, você faz um buffet para mim aqui agora, e eu tô aqui imaginando como é que vai ter recorrência, quando é que eu vou comprar outro buffet em sua mão? Aí eu falei com ele de maneira simples, a expansão do teu negócio, e antes disso eu acredito, se você gostar, com certeza você vai me indicar alguém. Então Exato. esse marketing do boca a boca, ele é Exatamente. infalível. Me Exatamente. conta, Juliette, um case de sucesso assim que eu não vou dizer que a ficha caiu, porque você já tinha certeza que é isso que você queria, mas aquela ficha que cai pra gente, assim, de ser, é a confirmação de Deus, um case de sucesso que te deixou muito animado. Tem projeto que eu faço assim que marcou. Eu trabalho no ramo, não sou arquiteto, mas eu projeto também ambientes comerciais. E tem projeto que a gente, se a gente pudesse, a gente ficava lá dentro todo dia. Diz aí um case de sucesso que falou, aqui é uma confirmação do que realmente eu estou no lugar certo. Eu não tenho dúvidas que foi quando eu recém-formada ainda, eu tinha um desejo de ajudar as igrejas, no sentido de fazer os projetos das igrejas. E eu lembro que eu me Legal. disponibilizei para um padre, porque eu sou católica, né? Sim. Eu sou cristã católica, porém eu respeito todas as religiões, né? Falo de Deus para todo mundo, independente de religião. Então, não vamos misturar religião Sim, aqui. sim. Estou falando no sentido da Igreja Católica porque foi algo que eu projetei. Então, me disponibilizei para fazer um projeto de uma igreja, ainda estudante, não tive retorno. A resposta de Deus foi tão grande que eu, já próximo de formar, um padre me convida para fazer o projeto dessa igreja Com lá de outro não o que você com prospectou. sem ser o que eu tinha, né, me
disponibilizado. Então, eu me disponibilizei para um que eu não obtive resposta, mas um outro padre me convidou. Então, para mim, aquilo ali foi a resposta de Deus. É aqui que eu É estou, é aqui aqui, que eu quero. é isso aqui. Então, a partir dessa igreja que eu fui convidada e que, inclusive, eu fiquei tão grata, que eu doei o projeto, eu não cobrei por esse projeto, me surgiu várias outras. Então, hoje a gente tem, além de projetos residenciais, comerciais, a gente também atua na área de arte sacra. Então, a gente faz Maravilha. projetos aí de igrejas também. Quando fala de expansão, de futuro, seus olhos brilham. O que esperar? Projetos futuros ou ampliação do escritório Juliette Figueiredo? O que tem de novidade? Pode revelar, dar algum spoiler ou ainda é segredo a sete É um chaves? spoiler assim, bem, né? Bem suave, no sentido de que, claro que iremos, né, expandir. Não tenha dúvidas, porque Coité é pequeno para nossas, né, ideias. Ficou pequeno para o seu projeto. Ficou pequeno. Lógico que eu amo, é uma cidade que você é acolhedora. Todo mundo que vai para Coité ama a cidade. Então, é uma cidade muito boa de se viver, um interior que não tem violência. Não era algo que, quando eu vim morar em Salvador, me preocupava, que era essa Chocou um questão. pouco. Exato, porque como eu sempre fui nascida e criada no interior, eu tinha mais essa questão de viver mais na liberdade, sem medo de violência, de assalto e tudo mais. Então, eu gosto de lá. Eu acho que o meu pezinho tá ali por conta dessa tranquilidade que a gente tem na cidade. Mas a gente pretende aí abrir outros escritórios em outras Em outros cidades. países. Não vou falar onde, mas Não. Segura um pouquinho. Brasil mundo. É isso aí. A gente pretende, então, seria um sonho aí que a gente tem e que em breve estaremos realizando. Antes de deixar uma mensagem inspiradora para quem está começando ou pensando em desistir, eu vou fazer uma pergunta assim meio peculiar. Ser do interior, assim como eu sou, eu vim do interior de Itabuna na década de 90, vim em 93, te ajuda ou de certa forma atrapalha? Como o mundo lá fora te vê sendo do interior? Que para mim me ajuda, não sei da tua posição. Eu acredito que na vida não existe limites. A gente que impõe nossos limites. Às vezes não é nem as pessoas, somos nós, a nossa mente que impõe nossos limites. Então, ser do interior ou não ser não implica em nada. Inclusive, minha família é lá do sul da Bahia também. Então, eu tenho um pé em um monte de lugar. Você tá vendo que não tinha Você é como uma eu ficar mulher só. do mundo, como sua mãe mesmo. Você Não falou que sua tinha. mãe te criou para o mundo. Exatamente. Ela, desde pequena, ela sempre pensou na nossa educação. Meus pais, né? Eles priorizavam tanto a minha educação quanto do meu irmão, pra gente viver aí, crescer mesmo no mundo. Lógico que com princípios e com Com ética. certeza. Exato. Eu acredito muito no que você falou. Esse preconceito é mais coisa da nossa cabeça. Sim. A gente tem muito medo da opinião e isso, projetos são engavetados e às vezes morre com o idealizador por esse medo Sim. que a pessoa mesmo criou de como começa e você vai ver que a história é diferente. Exatamente. Juliette, fala para nós aqui, ou passa aqui para quem está nos assistindo, uma mensagem para quem está começando, não só no ramo de arquitetura, mas também no empreendedorismo de modo em geral, ou para quem está pensando em desistir. Fala aqui, passa uma mensagem para quem está nos assistindo, que com certeza vai mudar de ideia depois que te ouvir. Exatamente. Então, a minha mensagem é essa a gente já vinha conversando, né? Em colocar e consagrar tudo que você for fazer a Deus. Não tem como dar erro, não tem, Orley. É algo incrível quando você decide a entregar e a consagrar todos os seus planos, tudo que você quer a Ele, não vai ter erro. Vai dar certo. Tenha certeza. Com um diferencial, vai sair um pouquinho melhor. Melhor, é verdade. Maravilha, conversa boa. Passa rápido desde já. Eu sou grato muito pela tua presença aqui. É um pouco da nossa área profissional. Obrigado por abrilhantar esse episódio nosso. Eu que agradeço o seu convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje, né, no seu podcast.
E assistam, porque é um bate-papo muito legal, né? Orley traz muitas pessoas inspiradoras e vocês vão gostar muito. E faça do A Todos Pode mais um canal da expansão do Escritório Juliette Figueiredo. Conte comigo. Bem, pessoal, aqui encerramos mais um episódio com essa conversa inspiradora, com essa conversa, com essa troca de experiência do início. E muito obrigado e acompanhe os nossos próximos episódios. Um forte abraço. Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje no A Todos Pode e sou Juliette Figueiredo, arquiteta, e tive um bate-papo bem legal aqui com a Orley. Então, acompanhem com a gente. O que você achou da experiência? Eu achei a experiência bem bacana. A gente pôde falar um pouco sobre empreendedorismo e assistam, porque a gente pode estar inspirando você, tanto na profissão como arquiteta ou em qualquer profissão aí que você deseja seguir. E mais uma vez, desculpe pela ousadia de trazer você para um ambiente inacabado com arquiteta. Depois fui pensar, rapaz, é muito ousadia desse cara, Não velho. foi ousadia, não. Você já pensou assim, ó, depois eu vou trazer a arquiteta. Não, ela já vai ver que vai precisar, então ela já vai dar umas ideias aqui pra mim, ó, do que vai precisar fazer. Eu acho que já foi planejado isso, viu? A gente ensaiou antes. Foi intencionado. Você posta todo dia. Eu só não posto quando eu não tenho tempo. Porque tem dia que é Que daquele não dá, dia. quando vê o dia já passou. Não, tem dia, porque como eu dou esse suporte, eu tenho um WhatsApp só para cliente. Então, eu não costumo dormir sem responder todo mundo. É algo que... Porque se eu não responder, vai descer a conversa e esqueça, eu não vou pega responder mal mais. para o cliente. Pega mal. Então, assim, eu tenho essa meta de todos os dias eu responder todos os clientes. Só que aí eu vou atender aqui para meia-noite. Quando eu te liguei, eu falei, pô, vou ver se a agenda... Quando você falou, eu te dou a resposta até segunda. Eu falei, torcer para essa agenda ter um espaço pra gente.